nossa direção. Se eu soubesse que era assim, Já eu estamos nem de volta fiz. com o nosso Profissão Mulher. E olha, antes de continuar aqui com esse assunto gostoso, hoje a gente já falou de gravidez gemelar, já mostrei para vocês as peças lindas do Amorim. Vamos conversar com a doutora Patrícia sobre um tema que ela trouxe recentemente para nós, antes de eu sair de licença aqui, e que vocês acabaram me mandando diversas questões. A gente selecionou as mais procuradas para passar para ela hoje, que é sobre a reforma trabalhista. Eu quero convidar você a participar do nosso programa. Isso é muito fácil. Hoje em dia todo mundo tem WhatsApp, não é? Eu acho que é o meio de comunicação mais rápido aí que a gente tem, que é o, olha, é muito fácil, é o 11 94588 6161. 11, que é São Paulo, 94588 6161. Se você não usa o WhatsApp, você também pode fazer isso através do e-mail, mandando aí a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão para o produçãoppm@gmail.com. Aliás, olha, vocês que acompanham o nosso programa, eu quero mandar um beijo muito especial hoje para o Jordan, que é da Vila Gustavo, que falou que a Vila Gustavo inteira acompanha o Profissão Mulher, ó. Um beijo muito grande para vocês. E também nós recebemos muitas perguntas. A gente estava reprisando os programas, né? Porque eu estava de férias, estava de licença, licença maternidade. Muitas questões referentes ao LOAS, né, doutora? Isso mesmo, Fê. É um tema bastante interessante que nós trouxemos aqui anteriormente. E eu fico muito feliz que vieram muitas perguntas. Muitas perguntas, porque a gente acabou reprisando ele agora. No próximo programa, a doutora falou que vai conversar mais um pouquinho com a gente sobre esse assunto, responder algumas perguntas, né, doutora? Sim, será um prazer responder todas elas. E hoje a gente selecionou, então, essas de reforma trabalhista, que vocês também entraram em contato, mandaram as suas dúvidas, e a gente separou aquelas que acho que é de maior interesse geral aí. Então, já começo te perguntando, doutora. Essa reforma trabalhista veio, confundiu a cabeça de todo mundo, né? Todo mundo ficou meio perdido com essa situação nova. Em relação às grávidas e lactantes, houve alguma mudança na reforma trabalhista? Novamente, né, as grávidas e as lactantes. Com a reforma trabalhista, Fê, houve uma modificação muito interessante que nós, no mundo jurídico, discutimos muito se isso foi benéfico ou não às grávidas e às gestantes, que é em relação às grávidas e às gestantes que trabalham em atividades insalubres. Então, o que é isso? São atividades que elas são exercidas em ambientes que essas pessoas são expostas a agentes nocivos, né? Tais como ruído, um local muito úmido, um local que você tem acesso a agentes químicos e biológicos. Então, esses ambientes podem causar riscos, não só à gestante, à lactante, mas também o nascituro e a criança, né? Principalmente também a mãe que está amamentando, que é a lactante. Então, com a reforma trabalhista, antes da reforma trabalhista, todas as gestantes e lactantes que estivessem exercendo atividade insalubre, elas eram obrigadas a ser retiradas desse ambiente e ser realocadas em outro local na empresa que ela não estivesse exposta a esses agentes nocivos. Agora, com a reforma trabalhista e a insalubridade, como que ela funciona? O Ministério do Trabalho, ele inclui a atividade insalubre em grau mínimo, médio e máximo. Isso é conforme a exposição dessa pessoa. Antes da reforma trabalhista, todos os graus, então ela estava exercendo alguma atividade insalubre, ela teria que ser retirada. Agora, com a reforma trabalhista, as gestantes que estão em atividade insalubre em grau máximo, elas são obrigadas, continua valendo a obrigatoriedade de ela ser realocada em outro local. Agora, as gestantes que estão exercendo atividade insalubre em grau médio e mínimo, elas podem agora optar a continuar exercendo a mesma atividade, desde que ela tenha uma autorização médica. Então, algumas empresas, isso é o que se discute, fala assim, olha, mas então eu sou obrigada? Não, você não é obrigada. Se você tiver gestante e você fala assim, olha, eu quero sair desse local, você pode sair. A empresa não pode te obrigar a continuar exercendo a mesma atividade. Então, muitas empresas estão confundindo um pouco essa situação.
é por isso que se discute muito no mundo jurídico, falar essa reforma trabalhista trouxe um dano à gestante. Não, é opção dela e precisa ter uma autorização médica para isso. Então, a empresa não pode... Eu acho que é bem bacana e importante isso, né, doutora? Sem dúvida, né? Ela tem condição de decidir o que é melhor para ela, porque a gravidez por si só... Fernando, eu aprendi uma coisa na faculdade, quando você vai tomar uma conduta em relação a uma pessoa, você tem que se colocar na posição que ela está, na posição do paciente. Então, uma grávida, que ela está... Sabe, ela está trabalhando no lugar, já por si só, ela tem uma barriga, um organismo pesado. E a gravidez por si só é uma situação que, em minha defesa, se ela se sente mal, nada mais justo que o médico autorizar para que ela, e ela tendo vontade de fazer isso, nada mais justo que o médico autorizar para que ela saia daquele local que ela não está se sentindo bem, para que ela seja relocada, né, se eu posso falar esse termo, para um lugar mais tranquilo para que ela possa trabalhar. Ótimo. Aliás, gente, olha, as pessoas têm mania de falar assim, gravidez não é doença. Realmente, está aqui o doutor, não é doença. É uma coisa muito saudável que traz muita alegria. Eu que acabei de passar pela gestação, também quero fazer um alerta. Eu não parei os 9 meses, né, doutor? Sim, vim trabalhou aqui, bastante. gravei, viajei para todo lugar. Eu posso complementar uma coisa, Fernanda? Eu oriento todas as gestantes, sabendo que não tem fator de risco, de trabalhar até o último dia. Sim. Então, é ótimo. É o último dia. Como eu falei, você falou bem, gravidez não é doença desde que não tenha nenhuma intercorrência. Porque até para facilitar, até a doutora pode me complementar, porque no momento que você dá aquela licença maternidade que a gestante tem direito, já começa a contar o período 120 dos 120 dias. E, entre aspas, eu falo, é um mau negócio para ela, porque ela fica com menos tempo com a sua criança em casa. Então, se ela puder trabalhar até o último dia, vai aproveitar mais. Tá, sabendo que gravidez não é doença, ela fica com mais tempo com a criança em casa. Nada mais justo para ela e para a criança também. Eu falei isso para vocês pelo seguinte, gravidez não é doença, mas, gente, barriga pesa, viu? Eu não parei quieta, mas é o que o doutor falou, tenta se colocar na outra posição. Você está ali, você tem a tua rotina, tem o teu peso, eu estou aqui com dificuldade para voltar para o meu, você tem o teu peso, você tem os teus hábitos e, de repente, muda tudo. Né? Muda tudo, assim, você fica muito mais pesada, você fica cansada, você fica ofegante. Por exemplo, você vai no shopping, hoje em dia tem ali algumas vagas de gestante. E às vezes você pensa, puxa, vaga para gestante, quando você está no finalzinho da gravidez, é muito importante. Aí fala, poxa, está tão pesada, não vai no shopping. Ué, faz o quê? Fica trancada dentro de casa, enclausurada? Não, você quer sair, você quer se divertir. Então, eu acho muito importante as pessoas respeitarem essas limitações da gestante. Né? Não é, tem gente que é exagerada, mas respeita, sabe? De repente, se você é homem, você pode ter a tua esposa que vai passar por isso, tua filha, enfim. E a mulher, às vezes, fala, puxa, na minha gravidez foi diferente. Mas cada grávida é de um jeito, né? É verdade. É assim, sempre nós temos que ver os dois lados, né? O que é importante frisar é que a gestante ela não pode, por mera liberalidade, falar, eu quero trocar e quero ir para outro local. Precisa ter uma recomendação médica. O médico dizendo, então, é indispensável ter uma... Tem gente que aproveita Exatamente, o momento, né? E, só terminando, Fê, desculpa. A questão da lactante já é diferente. Independente do tipo de insalubridade que ela esteja exposta, seja grau máximo, mínimo ou médio, ela precisa de uma recomendação. Aí a autorização também, inclusive, no grau máximo. Então, se ela tiver uma recomendação médica, ela pode continuar exercendo as mesmas atividades dela que anteriormente. Esclarecido aí para vocês, então. Doutora, e as férias? Né? Todo mundo trabalha o ano inteiro, só pensando nas férias, no momento do descanso. Após a reforma, pode ser concedida ao empregado de forma parcelada? Agora, com a reforma trabalhista, então, as férias, passou 12 meses de contrato de trabalho, você tem direito a 30 dias. Agora, se você faltar, muitas dúvidas surgem, olha, mas eu tenho direito a 30 dias. Não exatamente. Se você, durante os 12 meses, que a gente chama o período aquisitivo, você faltar mais de 6 vezes, as suas férias ela é diminuída para 24 dias. Então, tem uma taxa que a CLT estabelece, então você tem direito conforme a quantidade de faltas injustificadas. Mas vamos considerar uma pessoa que ela não tem nenhuma falta justificada e ela tem direito a 30 dias. Hoje, com a reforma trabalhista, eu posso fracionar essas férias em até 3 vezes. Tá. Sendo que uma delas eu tenho que conceder no mínimo 14 dias. E as outras
as outras 2, eu tenho que conceder no mínimo 5 dias. Por quê? Ainda continua valendo, mesmo com a reforma trabalhista, aquela opção de vender 10 dias das férias. Então, por isso que a CLT estabeleceu esse mínimo de 5 dias. Então, eu posso, sim, fracionar 15, desde que um período seja 15 e os outros mínimo de 5 dias. Doutora, todo mundo diz que tem o direito a 1 hora de almoço. Isso ainda permanece? Com a reforma trabalhista não permanece. Eu tenho direito, obviamente, então durante o meu contrato de trabalho, durante o dia, a minha jornada é acima de 6 horas, eu tenho direito a 1 hora. Entretanto, agora, eu posso convencionar com o meu empregador que eu usufrua somente 30 minutos e saia mais cedo, por exemplo, faço outra coisa. Então, agora não tem aquela regra, eu tenho direito a 1 hora. Eu posso acordar com o meu empregador e diminuir esse período por 30 minutos, no mínimo. Na verdade, você tem 1 hora, mas você pode usar ela de forma diferente. Antigamente você não poderia. Tá. Com a reforma, agora você tem essa opção. Sobre a contribuição sindical, cujos comentários são intensos, ela deixou de ser obrigatória, doutora? A contribuição sindical sempre foi uma discussão, porque o empregado tinha que contribuir 1 dia do seu salário para o sindicato, que sequer ela tinha Aliás, opção. a grande maioria dos sindicatos não faz nada, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Que até pouco tempo você era obrigado a pagar, né? É isso e mesmo. muitos ali não resolvia nada. Então, e as pessoas ficavam revoltadas, Pois principalmente no começo do ano. Fala, como assim veio descontado? Eu nem sou associado ao sindicato, mas antigamente eu era obrigado, e agora com a reforma trabalhista, desde novembro, foi extirpada essa obrigatoriedade, você não é mais obrigado a contribuir. E você só pode ser exigida essa contribuição, depois da reforma, se você autorizar expressamente esse desconto. Muitas dúvidas surgem assim, que aparece no nosso escritório. Doutora, mas a minha convenção coletiva da categoria, que é do sindicato, continua estabelecendo essa obrigatoriedade, estão descontando. Se continuar, essa cláusula é nula e você pode pedir o ressarcimento desse valor que foi descontado indevidamente, acrescido de juros, correção monetária. Ótimo, isso porque faz o povo do sindicato trabalhar, né? É verdade. Bom, olha, hoje então a doutora esclareceu aqui as dúvidas mais frequentes, eu diria, de reforma trabalhista, embora as pessoas tenham, né, virou um turbilhão isso, né, doutora? Muitas. Na sua opinião particular, essa reforma, ela, de forma geral, foi benéfica ou não? Foi totalmente benéfica para ambas as partes. A reforma trabalhista, por mais que as pessoas assim achem um bicho de 7 cabeças, principalmente os empregados, acham que tiraram vários direitos meus. Não. A CLT, essa reforma trabalhista, trouxe uma possibilidade de flexibilização no contrato de trabalho. Então, tudo pode ser negociado hoje e muitas coisas só estão ratificando aquilo que era já exercido anteriormente. Então, o que nós conversamos no programa anterior era exatamente isso. Antigamente, eu fazia um acordo com a pessoa e ela se submetia àquilo e na Justiça do Trabalho ela falava, mas não é válido. Então, hoje está mais enrolando o fio do bigode essa reforma trabalhista, ou seja, o que vale é o acordo que vocês fizeram, do que propriamente tirando os direitos do empregado. A doutora usou um termo aqui das antigas, o fio do bigode, que a gente não ouvia mais falar nisso, né? É verdade. Tá certo. Olha, nós vamos para um rápido. Obrigada mais uma vez, Imagina, viu, doutora? eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta com música boa, aquelas de viola, sabe? Pois é, rapidinho, ó. Bate lá, volta cá.